A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora, e se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse estudo diário da Palavra de Deus, em que nós meditamos em um dos capítulos das Escrituras. E se você já está acostumado a estar aqui desde manhã, né? Está disponível o episódio para quem gosta de escutar logo cedo, ou para quem só tem tempo à noite, tudo bem, não tem problema. Se você está aqui, como sempre, seja bem-vindo novamente. É um prazer ter você aqui. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 49. E o Salmo de número 49 também foi escrito pelos coraitas, né, pelos filhos de Coré. E se você está chegando agora, talvez você não tenha ouvido desde os primeiros episódios, então eu quero dizer para você que o livro de Salmos ele é composto de 150 salmos. Mas esses salmos todos eles estão agrupados em 5 livros. E nós começamos o segundo livro do Saltério, que vai até o Salmo de número 72. E nessa jornada nós temos descoberto que enquanto muitas vezes, por não saber, a gente pensa que o livro de Salmos ele é escrito apenas por Davi, nós vamos descobrindo que Deus deu a graça, né? Deu a revelação de palavras tão sábias para outras pessoas também. E esses salmos que nós temos visto ultimamente, inclusive o de hoje, é dos filhos de Coré, ou Corá, né? Responsáveis pela adoração na casa do Senhor. Então vamos começar agora. Salmo 49 diz assim: Ouçam isso vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. Pare aqui. Nós vamos ver durante esse salmo que o salmista ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que toda a riqueza que nós vemos, tudo aquilo que pode ser comprado, tudo aquilo que dá glamour e status às pessoas, não tem peso algum na vida eterna. Não pode mudar o côvado de vida de ninguém, não pode abreviar a vida ou aumentar a vida, né? E nós vamos ver que o justo não precisa temer o ímpio. É isso que nós vamos ver nesses próximos versículos. E então aqui o salmista, no versículo 1 e no versículo 2, ele não vai se dirigir somente aos israelitas. Ele não vai se dirigir apenas ao povo de Deus, mas ele já diz todos os povos. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres. Ou seja, esta palavra é para todos. E que palavra é essa? Verso 3 e 4 fala assim: A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com harpa exporei o meu enigma. Pare aqui. Então ele vai expor para nós algo que ele julga que seja uma sabedoria, um conhecimento, uma instrução. E esse salmo ele pode ser classificado como um salmo sapiencial, ou seja, ele foi escrito mais para instruir o homem do que para louvar a Deus. Então você imagine, né, uma poesia dessa sendo escrita para ser cantada, mas que na verdade você percebe que está mais instruindo aquele que escuta do que propriamente adorando ao Senhor. E qual é o enigma? Bom, vamos ver a partir do versículo 5. 5 fala assim: Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas? Bom, eis aí uma pergunta. Por que eu devo temer a pessoa que tem dinheiro, né, que se coloca como meu inimigo, que se gaba? Por que eu tenho que temer? Bom, antes que ele nos dê a resposta, humanamente falando, você poderia pensar assim: Rita, eu tenho que temer a pessoa que tem dinheiro, que tem influência, porque ela pode. Ela pode mandar prender, ela pode mandar processar, ela pode contratar um bom advogado, ela tem recursos, ela tem conhecidos, ela tem quem indica. Humanamente falando, para responder essa pergunta do salmista, a gente poderia dizer: Uau, a gente tem que temer a pessoa que tem recursos, né, que se gaba das suas riquezas, que se confiam nos seus próprios bens, porque eles são pessoas que têm contatos, certo? Essa é uma boa resposta. Mas, se você gosta de anotar textos, eu vou deixar para você uma referência. Olha o que fala 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 até o versículo 19. Olha só o que está dizendo o apóstolo Paulo. Ele fala assim: Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê
generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Então, o que 1 Timóteo, capítulo 6, complementa nesse sentido aqui do versículo 6? Que Deus não tem nenhum problema em nos dar bens, riquezas e recursos, né? Nós podemos muito bem trabalhar e ter recursos e gozarmos a nossa vida de maneira satisfatória e plena e viajarmos. Isso é muito bom. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, vai nos dizer que aqueles que têm recursos, eles não podem viver para si mesmos apenas, né? Paulo vai dizer nesta carta que eles deveriam praticar o bem, deveriam ser ricos em boas obras e deveriam ser prontos a ser generosos. É isso o que a Bíblia nos exorta através da carta a 1 Timóteo, a epístola de 1 Timóteo, perdão. Então aqui, no final do versículo 6, aqueles que se gabam e que confiam nos seus bens, eles na verdade podem fazer coisas nesta vida, mas no porvir, na verdadeira vida, como diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 19, lá eles nada podem fazer, né? Eles estão limitados no seu poder. Aí, versículo 7 vai dizer: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra a decomposição. E aqui nós vemos que o salmista está colocando de maneira muito implacável a incapacidade humana de pagar pela salvação, de pagar pela vida de outro. Por mais que uma pessoa tenha dinheiro suficiente para mandar cometer um crime, vamos falar dessa maneira, para querer determinar o destino de uma outra pessoa, até mesmo isso está debaixo da vontade e da permissão de Deus, porque se o Senhor não permitir, nada acontece. E da mesma maneira, por mais que uma pessoa tenha dinheiro, e muito dinheiro, se o Senhor determinar que aquele é o dia da morte dela, ele nada pode fazer. Ele pode ter condição de pagar os melhores hospitais, contratar os melhores médicos, mas ele não pode contramão do nosso Deus. E aqui o Salmo, ele vai falar além da morte simplesmente, mas está falando a respeito de redimir. A palavra usada no versículo 8 é resgate, né? Pois o resgate de uma vida não tem preço. Agora, não tem preço que pode ser pago por mim e por você. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse até os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então esse texto de Gálatas está dizendo para nós que nós recebemos a bênção que foi dada a Abraão, mas que chegou até nós, os gentios. E quem são os gentios? Aquele que não é o povo de Israel, aquele que andava errante sem conhecer a Deus, né? Hoje nós temos a graça de ser chamados cristãos, porque convertemos os nossos caminhos, mas a palavra de Deus fala que nós somos os gentios, aqueles que não haviam conhecido a Deus, aqueles que não eram povo escolhido. E se Gálatas vai dizer que em Jesus Cristo é que nós fomos redimidos, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, versículo 13 até o versículo 5 fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo vai falar, através dessa carta aos Gálatas, que aquilo que foi dado no primeiro momento ao povo de Deus, ao povo escolhido, foi estendido para nós,
pela adoção de filhos. Nós fomos adotados, nós fomos enxertados na videira por causa de Jesus Cristo. E o sacrifício que ele fez por nós não foi pouco, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21 fala assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Portanto, enquanto o versículo 8 vai dizer assim: pois o resgate de uma vida não tem preço, nós sabemos, porque esta promessa já se cumpriu sobre nós, que um preço foi pago. O preço do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, que trouxe um novo e vivo caminho, que foi glorificado, que foi ressuscitado dentre os mortos e que por conta dele nós podemos ter fé, esperança e certeza da vida eterna, certeza de que recebemos a adoção de filhos. Agora, continuando. Verso 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem. Como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. E aqui, meus queridos, a gente toca num assunto que eu já havia falado com vocês num outro momento, quando nós estávamos meditando no livro de Eclesiastes. Se você está começando comigo agora no canal, lá na página a gente tem Provérbios, Eclesiastes. Volta lá para consultar, você vai amar. E Eclesiastes fala muito da vida após a morte. Fala muito da vida após a morte, não. Melhorando as palavras. Fala muito da transitoriedade da vida, de quanto a vida passa rápido e muitas vezes a gente vive correndo atrás de coisas que na verdade não nos levam a nada. E quando a gente lê esse versículo que nós acabamos de ler, né, que fala: o tolo e o insensato, eles deixam, para que eles vão deixar os bens? Isso nos faz refletir sobre aquilo que nós vimos lá em Eclesiastes. A gente às vezes corre tanto e dá tanta importância para aquilo que se pode ajuntar, mas a gente não para pensar naquilo que é verdadeiramente importante, que são duas coisas, né? Primeiro é agradar o nosso Deus com a nossa vida e buscar ser um instrumento dele em tudo aquilo que ele deseja que nós façamos em nome dele, mas também é cuidar de todos aqueles que o Senhor tem nos dado. Primeiramente os da nossa casa, mas também os da família da fé. É para isso que estamos aqui. Podemos gozar das bênçãos financeiras, isso é uma alegria, mas ajuntar coisas aqui na terra não deve ser o objetivo da nossa vida. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia fala assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então esse texto fala que Jesus Cristo vai voltar, né? De uma vez por todas nós vamos vê-lo, não agora para tirar o pecado, mas para salvar, para chamar os seus para si. Mas no início do versículo 27 fala que o homem está destinado a morrer uma só vez. Então tudo aquilo que a gente ajunta aqui vai ficar para outra pessoa. Nós sabemos para quem? Verdadeiramente nós não sabemos para quem. Agora, mais importante de com quem é que vai ficar os nossos bens, nós precisamos deixar um legado. E esse legado não tem a ver com bênçãos financeiras que se podem medir, mas com aquilo que nós plantamos no coração de uma geração que vem depois de nós. E isso é o que é mais importante. Versículo 11. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. E aqui o salmista ele volta lá na ideia dos primeiros versículos, né? Ele fala com todos, com pobres, com ricos, e no versículo 5 ele vai falar qual que é o motivo da gente temer essa gente. E por quê? Porque no versículo 11 ele vai arrematar a ideia dizendo assim: ainda que essas pessoas tenham dado nome às terras, nome de rua, nome de terra, nome de estádio de futebol, todas essas pessoas, meus queridos, eles passaram. E se não passaram ainda,
passarão, né? Na terra, a nossa vida tem um fim. Seja um tirano ou seja um bom governador, a vida dele vai ter começo, meio e fim. E um dia ele vai se encontrar com o seu Criador, né? Por isso que tem aquele louvor que nós conhecemos que é bem antigo. Eu acho que é da Oficina G3 que fala: lembra do Criador desde a mocidade. E esse é um texto que também está em Eclesiastes. Nós temos que lembrar do nosso Criador todos os dias da nossa vida, porque nós vamos nos encontrar com Ele e muitas vezes pode ser muito antes do que imaginamos, não é mesmo? Então, continuando aqui a leitura, versículo 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. E esse versículo 12 tem uma pequena mudançazinha de palavras, mas ele é bem parecido com o versículo 20. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Ou seja, hoje ele está robusto, fazendo mal, sendo importante, gozando da sua pompa, gozando do seu dinheiro, gozando do seu status, mas num piscar de olhos, né, no estalar de dedos, tudo isso vai embora e ele morre como morrem os animais. Versículo 13. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Então aqui o versículo 14 vai dizer para nós que aquele que é justo, né? Aquele que busca Deus, ele vai triunfar sobre aqueles que vivem na impiedade, sobre aqueles que não temem a Deus. E quando diz aqui triunfar, meus queridos, não necessariamente diz que eles estarão livres, muitas vezes, do jugo ao qual estão sendo, vamos dizer assim, maltratados. Quantas pessoas que temem a Deus estão vivendo um tempo difícil porque estão debaixo dos pés de algum injusto. Então, que em nome de Jesus a gente possa sacudir de nós esse jugo, que nós possamos orar, né, por aqueles que são revestidos de autoridade, que estão sobre nós. Se podemos buscar um novo emprego, se podemos preparar um novo currículo, se podemos, né, que façamos a nossa parte, mas antes de tudo, que dependamos de Deus para nos livrar dessa situação, que a gente não venha a agir pelas nossas próprias mãos e atrair para nós uma tristeza, né? E a aparência, na metade do versículo 14, aí a aparência deles vai se desfazer na sepultura. E isso é realmente interessante de pensar, né? Toda a beleza, tudo aquilo que muitas vezes é tão importante, né? Que abre portas, né? Uma pessoa bonita tem as portas abertas diante de si, né? Tudo isso que é aparência, tudo isso que é formosura, o nome, tudo isso acaba, meus queridos. Tudo isso acaba, tudo isso é transitório. E já a justiça é o que faz a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque o justo também vai morrer. O justo também vai passar pela morte até encontrar com seu Salvador, né? Com seu Criador. Mas ele tem uma esperança. E é o que vem dizer o versículo 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. E a palavra levará, meus queridos, aqui é a mesma usada em Gênesis 5:24, que o Senhor usou para Enoque, né? Deus o tomou para si. Então, Deus é aquele quem resgata. O homem não pode resgatar, o homem não pode pagar o preço, como diz o versículo 8, mas Deus pode. E esse é o motivo pelo qual nós podemos nos agarrar a Cristo, porque Ele é aquele que redime a nossa alma da morte, Ele é aquele que nos leva para morar no céu e com Jesus Cristo, Ele que nos salva da morte e Ele também é quem nos salva todos os dias. Se nós entregarmos a nossa vida para Ele, Ele nos livra do mal, Ele nos salva dos caminhos errados e a gente nunca mais vai estar sozinho como uma ovelha sem pastor. Versículo 16. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer.
não descerá com ele o seu esplendor. Você já deve ter ouvido a expressão, né? Ah, ele não vai levar para o túmulo aquilo que construiu. Bom, é exatamente isso que a gente acabou de dizer aqui. Tem pessoas que têm tanto apego às posses que acham que vai colocar a casa, o carro, a joia dentro do caixão. Bom, Faraó tentou e não deu em nada, né? Não voltou para buscar nem para usufruir. Só serviu para ser saqueado depois. Nós também não, né? Tudo aquilo que nós conquistarmos, vai ficar, né? Vamos gozar enquanto estamos vivos, mas não levaremos para o céu aquilo que conquistamos. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao 10, fala assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e muitos desejos, insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Que aqui Paulo exorta mais uma vez, né, a nós não amarmos o dinheiro, né? Que sejamos ricos em boas obras e não que venhamos a amar e corromper, permitir que o nosso coração seja corrompido pelas riquezas, né, pela ganância, por aquilo que é chamado a atenção dos nossos olhos. Continuando, versículo 18. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como animais que perecem. Então, a lição do Salmo de hoje, meus queridos, é uma chamada a nós entendermos que tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que é posses, tudo aquilo que brilha nessa terra, que chama a nossa atenção e pode fazer com que a gente parabenize as pessoas, né? Olha, você viu fulano, uau, nossa. Então, todas essas coisas, elas são transitórias. Não tem nenhum problema nós almejarmos, termos o bem-estar, temos riquezas, lutarmos para ter as nossas propriedades, mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. Né? Que quanto mais o Senhor nos der, mais sejamos abençoadores do reino dele, venhamos a juntar riquezas no céu, né? Venhamos a ter crédito, né, com o nosso Pai. E que, se estivermos debaixo do jugo de alguém que se levanta contra nós, e essa pessoa tem contatos, essa pessoa, ela realmente é forte, ela é uma pessoa que tem recursos, que o seu coração não tema o homem, que você tema a Deus, que você ore pelos motivos de oração, que você busque o Senhor por livramento, mas que o seu coração não fique preso no problema. Você está aí ansioso com o que está acontecendo, ao invés de orar, vai falar com Deus, vai colocar essa pessoa que está te afligindo nas mãos do Senhor em oração e vamos pedir ao Senhor para que mude essa vida. Mas, ainda que você não veja a mudança, o Salmo de hoje diz para nós assim: ainda que você passe sofrimento nessa vida, se você for justo, o seu futuro será com o Senhor e vai ter valido a pena cada momento em que você negou a sua vontade para fazer a vontade de Deus nessa terra. Eu te vejo amanhã, se Deus quiser, para nós meditarmos em mais um salmo. Deus te abençoe.